Vocês estão com material aí que a gente de repente pode já começar. Vocês estão com acesso à ficha de exercício? De repente a gente pode começar, né? Bom, esperar um pouquinho que eu botei para liberar de 7h30. Bom dia, estão conseguindo me ouvir? Clara, está conseguindo me ouvir? Vinícius, tudo certo? Bom dia, tudo certo? Ok, a gente vai fazer a correção da atividade, tá bom? Então aí eu vou compartilhar a tela para a gente começar, tá certo? Então espero que vocês tenham feito o exercício para a gente poder.
Alguém pode de repente abrir o microfone só para dizer se está compartilhando tela? Tá tudo certo? Alguém sabe me dizer aí? Ok, obrigado. Então vamos fazer a atividade de vocês, tá bom? Que é essa daí. Então vamos seguir, vamos fazendo. Então a primeira pergunta diz assim, é uma pergunta do Enem de 2019, que fala, né? O pessoal está chegando e aí fica uma zoadinha no meu ouvido. O pessoal chegando atrasado, né? Enfim. Tem aí. O IBAMA está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em comércio de São Paulo e Minas Gerais. Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema de escala mundial, presente inclusive em países do chamado primeiro mundo, o que traz como consequências graves ameaças aos seres vivos do planeta, inclusive ao homem. Sobre a agricultura, qual a solução para o problema apresentado, né, sobre a produtividade da agricultura moderna? Então a gente vê que muita atividade agrícola está acabando sendo problematizada pelo uso do agrotóxico, né? E aí qual seria, na verdade, a solução para poder utilizar, evidentemente, a melhor opção possível? Aí tem a preservação da mata ciliar, a adoção de práticas de adubação química, utilização de técnicas de controle biológico. Essa é a resposta. Letra C, utilização de técnicas de controle biológico, né? Me parece que o gabarito aí da letra A, preservação da mata ciliar. Mas a mata ciliar é uma vegetação nas margens do rio. E a agricultura moderna é uma agricultura de grande porte, que não necessariamente é feita na beira do rio, próximo. E aí, quando você fala na pergunta sobre o problema dos agrotóxicos, então eu preciso me preocupar não com o local, mas com a técnica. O que é que eu posso fazer para não usar o agrotóxico? E aí, utilização de técnica de controle biológico é uma forma que você faz para controlar a praga sem utilizar o agrotóxico. Por exemplo, uma determinada plantação dá uma determinada praga, praga X. Para combater a praga X, você bota agrotóxico, é o tradicional. Agora, você pode combater isso da seguinte forma: qual a praga que poderia combater a praga X? Existe uma outra praga que é a praga Y. Então, a praga X e a praga Y, uma combate a outra. Então, uma está na produção de café e outra na produção de algodão. Então, a galera faz o quê? Coloca algodão próximo do café, para que o bicho do algodão combata o bicho do café e vice-versa. E aí eu tenho um controle biológico. Deixa eu voltar para a página aqui. Deve ter gente querendo entrar, né? Então, o gabarito do primeiro, letra C. Apesar daí o site talvez dê uma outra alternativa. Vamos para o segundo. Agricultura, do Enem mais uma vez, agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos. Lembrando que produção orgânica é o uso da atividade sem o agrotóxico, né? Estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro também acontece o mesmo, né? Impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis, tá vendo? O setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agência das prioridades da política agrícola de prática do país. Então veja, uma coisa que é tão boa para o meio ambiente, ela é tão boa para a saúde das pessoas, mas a política, né, a prioridade política não é essa. Interessante, sabe por quê? Porque geralmente a produtividade, a quantidade é pequena. Isso faz com que o preço fique mais caro. Então não é vantagem. Então eu quero produzir muito para ganhar muito, mesmo que para isso eu tenha que contaminar produto e o meio ambiente, não tem problema. Então é por isso que a galera não se interessa tanto. Aí tem aí, que tipo de intervenção do poder público
no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva apresentada no texto. O que é que o governo poderia fazer para que essa prática, que não é tão comum, começasse a ser comum? Então, eu preciso expandir mais esse modelo de produção. Por isso que a resposta é letra A, subsidiar os cultivos da base familiar. O que é que significa dizer isso? Subsidiar é o governo dar ajuda. Então, a partir do momento que as famílias recebem uma ajuda do governo para produzir alimento orgânico, provavelmente a galera vai começar a produzir mais alimento orgânico porque tem ajuda do governo. E aí as pessoas vão começar a consumir mais alimentos saudáveis. Então, se eu não fizer nada para te ajudar, você vai continuar do jeito que está. Então, se o governo não prioriza a agricultura orgânica como forma de plataforma de lucro, mas a base familiar, a agricultura familiar, a agricultura de subsistência poderia fazer, não poderia? E aí eu precisaria dar uma ajuda. Então, subsidiar os cultivos da base familiar, ou seja, ajudar as famílias a estarem produzindo esse tipo de produto, já é bem interessante, tá bom? Eu já desliguei as notificações, tudinho, mas fica chamando, o número fica aparecendo aqui na tela de quem liga para mim. Sei não. Então a resposta do segundo é letra A, o gabarito está correto. Terceiro quesito, pergunta do Enem, 3 questões do Enem, tá bom? Participação percentual do extrativismo vegetal e da silvicultura no valor da produção primária florestal. O que é silvicultura? É quando você utiliza o meio ambiente como uma forma de lhe ajudar a produzir. É como se fosse uma agricultura responsável, né? Você utiliza o meio ambiente a seu favor. Então você vê que nesse desenho aqui, o traço com uma bolinha escura, a linha mais escura é a silvicultura, né? A prática consciente. Né? Já o extrativismo vegetal é a retirada, ou seja, um preserva, ou seja, usa o meio ambiente preservando e o outro só faz retirar. Então você vai ver que ao longo do tempo, o extrativismo vegetal, nessa concepção, vem diminuindo com o passar do tempo, já a silvicultura vem o quê? Crescendo. Então essa ideologia responsável, ela vem ganhando força. Aí tem aí, considerando as diferenças entre o extrativismo vegetal, que é de extrair recursos, e a silvicultura, que é utilizar o meio ambiente a seu favor, a variação da curva do gráfico foi influenciada por que tendência? Aí a resposta desse terceiro quesito do Enem é a letra A, conservação do bioma nativo. Quando eu conservo o bioma, eu desmato? Se eu conservar o bioma, eu vou extrair? Não. Então é por isso que no gráfico a curva diminuiu. Porque o mais clarinho aí é o extrativismo, é retirar, é não preservar. Então veja que ele diminuiu. Já a silvicultura, que é plantar sem prejudicar, cresceu. Então por que foi que isso aconteceu? Qual é a tendência? Ou seja, eu diminuo a extração e vou preservando mais. Por isso que a resposta é conservação do bioma nativo, porque quando eu conservo o bioma, eu não extraio. Por isso que a resposta é a letra do terceiro, letra A. Vamos voltar lá, porque mais gente entrando. Eu vou estipular um prazo para isso. Eu vou dar 5 minutos após a liberação do link, né? Porque senão fica vai e volta. Outra pergunta do Enem. Veja, 4 questões do Enem. Tá certo? Por quê? Porque é mais cobrado no Enem. E é cobrado de maneira bem interessante. Então, caso isso venha a ser cobrado no SSA, vai ser nessa ideia, tá bom? Enem de 2014. Veja que pergunta interessante. Tem assim, mas plantar para dividir, não faço mais isso não. Eu sou um pobre caboclo, ganho a vida na enxada. O que eu colho é dividido, com quem não planta nada. Se assim continuar, vou deixar o meu sertão, mesmo os olhos cheios d'água e com dor no coração. Veja, o cara não quer sair. Na verdade, senão ele tinha ido rindo, né? Vou para o rio carregar massas para os pedreiros em construção. Deus até está ajudando. Está chovendo no sertão. Mas plantar para dividir, não faço mais isso não.
Então perceba que aqui a gente tem um sertanejo que vive numa condição de sofrimento, né, de escassez, e que a produtividade vem acontecendo, mas ainda é muito pouca. E aí o que é que ele faz? Acaba tendo que dividir com quem não tem nada. Veja, ele até diz, e até Deus está ajudando. Está chovendo no sertão, ou seja, ele tem produção. Só que a produção não é suficiente. Então ele precisa dividir, porque senão os seus amigos, os seus vizinhos morrem de fome. Então nessa situação fica muito difícil. Então eles com os olhos cheios de água e com dor no coração, vão para o Rio de Janeiro, né? Ou seja, fazer o êxodo rural para trabalhar de pedreiro. Percebe a condição? Aí vem a pergunta, no trecho da canção composta na década de 60, retrata-se a insatisfação do trabalho rural com o quê? Qual é a insatisfação? Letra A, distribuição desigual da produção, financiamento feito ao produtor rural, ausência de escola técnica no campo, empecilhos da seca prolongada, a precariedade de insumos no trabalho no campo. Várias coisas acontecem na realidade, né? Várias coisas, mas a pergunta é de acordo com o quê? Com o trecho da música. Então, apesar de eu ter nessas alternativas A, B, C, D e E, apesar disso, apesar de todas elas existirem na área rural, todas elas são verdadeiras, mas de acordo com a música, o que é que a música representa? Plantar para dividir, não faço mais isso não. Então, se ele planta para dividir, é porque eu planto, mas você não planta, por isso que eu tenho que dividir com você. Então, a maior preocupação do texto é exatamente essa distribuição desigual da produção. Porque se todo mundo tivesse uma distribuição de produção igual, eu precisaria dividir? Não, já que tudo era igual. Muita gente marca, né, a letra D, os empecilhos advindos da seca prolongada, porque quando fala em sertão, quando fala em seca, quando fala em sofrimento, todo mundo acha que só quer falar de seca. O texto fala que até Deus está ajudando. Está chovendo no sertão. Então, se na música diz que está chovendo no sertão, a ideia do texto não é falar dos problemas advindos da seca, porque ele diz que está chovendo. Mas quando ele diz, mas plantar para dividir, não faço mais isso não, porque aí o problema é maior. É dividir a produção com quem não tem. Por isso que a distribuição desigual da produção é a resposta correta. Letra A. Quinta pergunta, outra do Enem. Distribuição espacial da população. Você tem aí um mapa onde a maior parte da população concentra-se no litoral e na zona da mata. Deixa eu ver se alguém pediu para entrar. Deixa eu ver. Sim, Tiago. Nicásio. Aí depois eu vou no WhatsApp de vocês e tem assim, professor, não quer me aceitar não. Pede para o professor me aceitar. Depois que eu compartilho a tela, bebê. Só entra se eu ver. Beleza? Então você tem a maior quantidade de gente na área litorânea. Deu para entender? A maior quantidade de gente está no litoral. Já para a parte do interior, do centro-oeste do Brasil, região norte, você vai ter gente? É claro, mas vai ter uma concentração menor, uma densidade demográfica menor. Então o mapa mostra isso. O outro mapa mostra conflitos em terras indígenas. E a maior quantidade de conflito em terras indígenas é na região norte, aonde tem menos gente. Vê que contradição. Se no litoral tem mais gente, era lá que deveria ter mais conflito, briga entre pessoas por ter mais gente. Só que o conflito não é por terra, o conflito é por terra indígena. E geralmente as tribos indígenas, elas acabaram, né, se acuando para o interior, se acuando mais para a parte central e norte do Brasil, porque o litoral foi sendo povoado pelos colonizadores, pela urbanização, pelo desmatamento. Então é normal que os conflitos, na sua maioria, aconteçam nessa região do Brasil, norte, região centro-oeste, que tem uma maior quantidade de terras indígenas, né, que estão lá disponíveis. Aí o povo se aproveita para poder tomar terras dos índios ainda hoje. Tanto é que tem muita manifestação, né, para a demarcação das terras indígenas, tá bom? Aí vem a pergunta, os mapas, veja, os dois,
representam distintos padrões de distribuição de processos socioespaciais. Nesse sentido, a menor incidência de disputa territorial envolvendo povos indígenas, aonde é que eu tenho a menor incidência de conflitos. Então eu vi que no mapa 2, como você está vendo aqui, a maior concentração de conflito está na região norte. A menor concentração de conflito vai estar onde? No litoral. Porque no litoral eu não tenho tantas tribos indígenas por conta do processo de ocupação histórica. Então a resposta vai ser a letra E, concentração histórica da urbanização. Então as áreas urbanizadas, as áreas de cidade, que geralmente são litorâneas, zona da mata, você já tem um local pré-definido de população normal. As tribos indígenas aí praticamente desapareceram. Por isso que você tem uma menor quantidade de conflitos aí. Beleza? Tá bom? Tem tribo indígena por essas bandas aqui, minha gente? Tem. Tem tribo indígena por aqui próximo. Mas é uma quantidade muito pequena e que não tem tanto conflito assim. Né? Eu posso até depois mandar para vocês uma relação. Eu posso mandar, mas o professor de história pode mandar. Uma relação de tribos indígenas de Pernambuco e que ainda estão ali mantendo suas tradições. Águas Belas, Garanhuns, tribo Funiô, várias tribos indígenas. Recentemente, até agora na última eleição, o prefeito de a cidade foi um índio, um prefeito. Tem escola aqui em Pernambuco, numa determinada cidade, que eu não estou lembrado qual é, que na escola se fala aula de Tupi-Guarani, porque é uma escola, uma comunidade indígena. É uma escola para manter as tradições indígenas, professores indígenas, índios. 3 índiozinhos foram passear, foram para a escola aprender a sua cultura. Pronto, é isso, tá bom? Depois eu posso mandar para vocês. Eu tenho até anotado isso, que eu estava estudando para um concurso que falava sobre as tradições indígenas de Pernambuco. Aí tinha várias tribos indígenas com vários nomes e se distribuía Cabrobró, Santa Cruz. Existe sim, tá certo? Eu posso depois mandar para vocês. Sexto quesito, outra do Enem. Você tem 2 textos, tá certo? Vamos ler o primeiro. Tem 19 questões, provavelmente a gente não chega às 19, tá bom? A gente vai até onde dá, disponibiliza para vocês o gabarito total e aí caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me perguntem e eu tiro pontualmente para você. Enem, texto 1. Olha a pergunta importante para vocês, SSA 2, que é uma pergunta sobre conflito, sobre movimento, sobre MST. Presta atenção. A nossa luta é pela democratização da propriedade da terra, cada vez mais concentrada em nosso país, que foi o que eu expliquei para vocês, a concentração de terra na mão de poucas pessoas. Veja só, viu gente, olha agora, cerca de 1% de todos os proprietários, 1% de todos os proprietários de terra controla 46% da terra do Brasil. Ou seja, quase metade das terras agrícolas do Brasil, quase metade, fica na mão de 1% dos fazendeiros. Vê que concentração da bexiga. Fazemos pressão por meio de ocupação, né, as invasões, de latifúndios, grandes propriedades improdutivos, e de grandes propriedades que não cumprem a função social, que é usar a terra, que a gente viu no Estatuto, como determina a Constituição. Também ocupamos as fazendas que têm origem de grilagem de terra pública. Lembra da grilagem? A galera que falsifica escritura para vender? Então tem uma galera que ali é a terra do governo, que não está à venda, a galera cria uma certidão falsa, vende o terreno, e a galera se aposta de um terreno vendido de uma forma irregular. Aquilo ali não era para existir. Aí o MST vai lá e invade, tá certo? Para que o governo tome uma providência. Então o primeiro é isso, combater essa injustiça. Olha o 2. O proprietário rural é igual a um pequeno proprietário de loja. Quanto menor o negócio, mais difícil de manter, pois tem que ser produtivo e os encargos são difíceis de arcar. Sou a favor da propriedade produtiva e sustentável e que gera emprego. Apoiar uma empresa produtiva que gera emprego é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar a reforma agrária. Perceba
que os textos eles têm ideias diferentes. No primeiro, o movimento invade terras improdutivas, invade terras de grilagem, para que o governo faça o quê? Pegue a propriedade privada de alguém que não está usando e divida e dê aos outros. Isso é reforma agrária. Já o texto 2 diz o seguinte, que não concorda com a reforma agrária e acha que a terra de um dono é muito mais valiosa porque ele pode ali gerar emprego, desenvolvimento e renda. Só basta ele respeitar a lei. Então os textos têm pontos de vista diferentes. Eles são antagônicos, entendido? Um defende a reforma agrária e o outro critica a reforma agrária. Um defende os sem terra, né? E o outro defende o dono da terra, né? Não concorda com esse negócio de pegar minha terra e dar aos outros. Porque esses outros que pegam a terra não usa, vende. Aí vira cachorrada. Nos fragmentos do texto, né? Que questão é? O sexto. No fragmento do texto, os posicionamentos em relação à reforma agrária se opõem, tá vendo? Isso acontece porque os autores associam a reforma agrária respectivamente a quê? E aí o gabarito do sexto, segundo tem aí na plataforma, e a letra E. Correção de distorções históricas e ao prejuízo do agronegócio. Vamos entender. A pergunta foi, reforma agrária, respectivamente. O que é que o primeiro texto fala? Quer a reforma agrária para corrigir as distorções históricas, essa concentração histórica. Isso é o primeiro. O segundo não é o oposto? Né? O segundo não quer a reforma agrária. O segundo quer proteger a terra do proprietário para que ele possa gerar emprego. Aí o que ele diz? A preocupação do segundo texto é prejuízo ao agronegócio. Porque se um fazendeiro tem a sua terra, ele não pode produzir? Então existe aí o agronegócio, exportação, geração de emprego. Beleza? Se ele fizer isso, ok. Mas se ele não fizer, se ficar um latifúndio produtivo, aí não vale a pena. Por isso que a resposta é a letra E. A primeira ideia do texto, que defende a reforma agrária, defende porque quer corrigir uma concentração injusta, uma distorção histórica injusta. Já o segundo critica a reforma agrária porque se preocupa com o prejuízo do agronegócio. Porque quem recebe a terra não vai para produzir para vender, vai produzir para sobreviver. Tá bom? Então, sexto é a letra E. Sétimo, outra pergunta do Enem, tá vendo? Praticamente todas do Enem. Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores. Tudo bem. E como até há pouco supriam-se os fazendeiros dos braços necessários. As fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos, sem o menor auxílio pecuniário. Pecuniário é dinheiro, viu, gente? Sem auxílio pecuniário do governo. Ora, se os fazendeiros se supriam de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-lo pela mesma maneira, isto é, à sua custa? O que é que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que antigamente, né, eu tinha trabalhadores, mas os trabalhadores eles eram escravos. E aí o texto continua. Por que hoje não é assim? Por que não continua sendo dessa forma? Aí tem o fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se às mudanças então em curso no campo brasileiro, que confrontaram o Estado e a elite agrária em torno de que objetivo? Evidentemente que o objetivo seria o que está na letra C. Definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração. Como assim, professor? Antigamente era escravo. Depois de um tempo, quem trabalhava no campo eram os imigrantes. Mas para que os imigrantes viessem e trabalhassem no campo, não poderiam ser escravos. Não poderiam. Né? Porque ao longo da história do Brasil existiram algumas leis, minha gente. Existia uma lei que era a Lei Eusébio de Queiroz, que era uma lei que proibia a escravidão. Então imagina, presta atenção. Você tem um campo brasileiro, você tem escravos, mas a necessidade de aumentar o número de trabalhadores aumentava com o passar do tempo. Mas eu não tinha como aumentar a quantidade de escravos. Deu para entender? Porque você vai tendo aí, né, algumas revoluções, algumas mortes. Então eu queria que os imigrantes viessem trabalhar. Só que os imigrantes não vinham.
Por quê? Porque se viesse trabalhar ia ser escravo. Concorda?